Um acústico que só foi gravado em 1992, mas só foi exibido em 1999, depois de 3 anos da morte do vocalista. Muitos acham ele meio frio, meio chato, outros que tiveram o primeiro contato com a banda acham ele muito bom, e a gente vai decidir aqui se ele é realmente chato ou se ele é bom. Vamos bater um papo aqui, e eu tô falando do acústico do Legião Urbana. Bora! Vamos lá, pessoal, vamos começar pelo contexto primeiro. O acústico MTV do Legião Urbana, ele foi gravado em 1992 e foi o quarto acústico das séries de acústicos aqui que viriam, né? Na frente deles ainda teve o do Marcelo Nova, que nunca foi exibido, o do Barão Vermelho, que só foi exibido em 2006, gravado em 92, mas exibido em 2006, e o do João Bosco, que foi gravado e exibido no mesmo ano, e aí teve o acústico do Legião Urbana. Nessa época, a banda estava passando meio por uma crise, brigas internas entre os membros da banda, né, Bonfá, Dado e Renato Russo, né? Além disso, o Renato Russo estava com problemas de saúde, então, olha só, ele já estava meio com a voz ruim, e dá para ver isso no Acústica MTV, que ele estava um pouco mais contido, e não sei se foi por produção ou direção do acústico, a plateia também estava muito contida. Esse acústico foi gravado em 1992, repetindo, lá no Cine Havaí, em São Paulo. Só teve um dia de gravação, né? E o pessoal estava mais contido, meio quieto, meio assim, sabe, introspectivo é a palavra que eu determino. E esse foi o contexto geral, assim, desse acústico, de tudo que estava rolando ali nos bastidores. Esse acústico tem no total de 14 faixas, tá? Sendo que 4 delas são covers, tá? Um cover em português, que ele fez uma versão em português de uma música do Benudo, que é Hoje à Noite Não Tem Luar, né? E 3 músicas ali que o Renato Russo e a banda fez em inglês, que fica ali no meio do show, né? Do disco. Né? Esse show foi lançado em CD e DVD mais tarde, né? Foi um primeiro contato assim que eu tive com o Legião Urbana, e agora a gente vai falar o porquê que ele foi tão criticado. Nesse bloco 2 aqui, ou capítulo 2, como queira chamar, a gente vai falar do porquê que ele foi tão criticado e porquê que ele é criticado até hoje. O que eu não entendo, tá? O que eu não entendo, porque sim, eu sou defensor desse acústico MTV. Eu vou dizer o porquê. Tá, mas beleza, vamos para a parte do porquê que ele foi criticado, tanto pela mídia, né, pelos críticos em geral, até muitos pelas pessoas, né, fãs do Legião, que acompanharam o Legião em época. Vale lembrar muito bem disso, eu não acompanhei o Legião em época, tá? Eu descobri Legião em 2002, 2003 com o meu tio, né, que me apresentou 2 discos, 2 músicas, na verdade, e o disco do Legião. E eu também fui apresentado aquelas músicas italianas do Renato Russo, que eu achava uma porcaria. Até hoje eu acho um saco essa parte aí do Renato Russo, né, cantando em italiano, mas vamos, corda aí. Mas beleza. Por que ele é tão criticado? Primeiro, a voz do Renato Russo, tá? Ela não tá boa, ela tá fragilizada, tanto que ele quase não grita nesse show, ele tá muito contido também, ele só tá ali tocando o seu violãozinho dele, né? Geralmente ele faz aquelas danças que ele faz em shows, né? Que ele não fez, né? E aí é uma das críticas do pessoal. Outra crítica também, que essa eu tenho que concordar, é a setlist, tá? O Legião ia lançar o álbum quinto, né, o seu quinto álbum, mas esqueceu dos primeiros sucessos ali. Então não teve, por exemplo, Eduardo e Mônica em acústico, não teve Tempo Perdido em acústicos, que seria, assim, músicas muito bacanas de se ouvir, e eu realmente concordo com isso, que essas músicas foram deixadas de lado no acústico MTV, né? Teve também o fato
do Hoje à Noite não tem Luar, né? Que é uma música do Menudo. E muita gente gostou e não gostou, aí também já dividiu lados por causa dessa música, tá? É a música que eu acho ok, eu acho legal, tá? Não acho que, assim, é o grande momento do Acústico MTV, mas também não acho que eu não excluiria ela, por exemplo, assim. Talvez eu não colocasse no coisa, mas ali foi uma surpresa, tanto que o Renato toca sozinho, né, no show, né? Porque eu acho que teve um intervalo, alguma coisa assim. Não, não peguei então eu não peguei informações para saber se esse acústico foi gravado ao vivo, foi exibido ao vivo em 92, mas acredito eu que não, tá? Mas ali o Hoje à Noite Não Tem Luar é meio que um errinho de gravação que eles mantiveram depois. Lembrando que o acústico só foi exibido em 99, né? Depois de 3 anos da morte do Renato Russo. Então, assim, já tem também, né, essa parada fora, né, as 3 músicas dele em inglês que também não agradou muito bem a galera. As 3 músicas estão aqui que também são covers, tá? Já tá listado aqui para vocês, tá bom? Mas eu não acho que isso estragou o acústico inteiro e eu vou dizer o porquê. Galera, a partir do momento que saíram muitos acústicos MTV, muitos soavam como acústico, ou seja, som do violão raiz, e outros soavam como som de guitarra, né? Eles queriam fazer umas firulas e tudo mais. Já eu acho muito legal o acústico do Legião, porque foi só eles 3 ali, parecia uma roda de violão com a galera do Legião cantando músicas do Legião. E assim, eu vou defender muito, porque Better Man of Blues, Índios, né, Teatro dos Vampiros, Metal contra as Nuvens, ficaram sensacionais no Acústica MTV, tanto que para mim as versões do Acústica MTV são melhores do que a versão do original, né, da versão com guitarras e tudo mais, até porque eu também tenho que defender que foi um primeiro contato, mas ficou muito legal essa versão. Foi um show bem intimista, foi um show assim que não teve aquele palco foda que geralmente tinha, né, e teve nos outros acústicos, mas é um acústico assim que eu dou muito valor, principalmente essas músicas. Tem gente que reclama de Sereníssima. Sereníssima eu acho muito foda, muito foda. Na versão acústica teve até um erro ali que eles voltaram depois. Eu acho muito maneiro. E o CD do meu tio tava arranhado. E aí aquela parte que ele fala: não estou mais interessado, não acredito em nada além do que, e aí fica repetindo do que. Quando eu vejo ou ouço no Spotify ou vejo no YouTube qualquer coisa, eu acho muito estranho porque não trava. Mas voltando, uma outra coisa aqui que a gente tem que falar é que não tem tantos registros de shows do Legião gravados. Então você tem um puta show acústico do Legião, com raiz ali na raiz, com poucos instrumentos, mas com um trabalho muito bem feito, também é muito foda. Você tem que levar isso também em consideração. Uma coisa que a gente também tem que levar em conta, que foi um dos primeiros acústicos ali, né, de bandas dos anos 80 já gravados e que deu muito bem certo. Só que a estratégia da MTV de não ter lançado, e também junto com a banda que também não gostou muito e decidiu não lançar, eu não entendi muito o porquê isso. Porque no acústico do Capital, por exemplo, o Capital também só teve um dia de gravação, só que o que a MTV fez? Gravou o acústico inteiro e foi lançando ele aos poucos, assim, na grade. Lançava uma música, fazia muito sucesso, lançou outra, fez muito sucesso, aí depois lançou o show inteiro, né? Diferente aí do que fizeram, por exemplo, com o Cássia Eller, que lançou o show inteiro, com o Charlie Brown, que lançou o show inteiro, com os Engenheiros e tudo mais, né? Já do Legião, eles se seguraram ali, só lançaram depois da morte do Renato, mas mesmo assim deixou um baita legado. E também entra ele nas rodas de discussões para saber se ele é bom ou se ele é ruim. Mas e você? Conta para mim aqui se você acha ele bom ou se você acha ele ruim,
Vamos debater aqui nos comentários. Aproveita, pessoal, se inscreve, deixa o seu comentário, isso ajuda pra caramba e eu gosto muito de ver o pessoal, né, conversando e debatendo aqui sobre música, tá certo? Aproveita, me acompanha nos shorts, que eu lanço muitos shorts, eu lanço shorts todo dia praticamente. Então, sempre dando dica aqui, ó, de disco dos meus vinis aqui, eu tô sempre dando dicas, beleza? E é isso, pessoal. Eu sou o Balbino e vamos ouvir muita música.